Olá, bom dia! Estamos de volta aqui no nosso podcast A Liderança e o Espelho. Se você ainda não me segue aqui no podcast, por favor, já coloca lá no botão de seguir, coloca aquele sininho para avisar para você todos os dias. E se você gostar, por favor, deixe o seu comentário e indique para um amigo pelo WhatsApp ou repostando lá no seu stories do Instagram, tá bom? O que não é reconhecido se repete, o que é compreendido se transforma. Essa é uma frase de Lise Bourbeau, de um livro que eu li recentemente, que fala sobre as feridas que moldam os nossos comportamentos, que são as 5 feridas emocionais. Os líderes, né, normalmente têm dores muito invisíveis, e essas dores podem sim vir à tona em ciclos automáticos a cada contexto vivido na vida e na vida pessoal, né, e na vida profissional de cada líder. Esses ciclos podem gerar insegurança disfarçada de autoritarismo, rigidez excessiva para evitar uma vulnerabilidade, não mostrar que é imperfeito, necessidade compulsiva de controlar tudo, de fazer microgerenciamento e não dar espaço para a criatividade do seu time, e dificuldade, muita dificuldade de delegar por medo de dar errado, de uma percepção ruim, de uma decepção do outro. As 5 feridas fundamentais que aparecem nesse livro do estudo da Lise Bourbeau são rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Essas feridas, elas se formam nos nossos seres quando ainda somos muito crianças, até os 7 anos de idade, onde nós somos mais sensíveis a todos os estímulos referentes a amor ou abandono ou rejeição, como eu mesma mencionei aqui. Então, por exemplo, uma criança que se sentiu rejeitada até mesmo antes de nascer, quando aquela gravidez é indesejada, ou quando a mãe teve uma depressão pós-parto, ou quando ela nunca era prioridade dentro de uma casa, ela pode sim desenvolver essa ferida. E a máscara que ela desenvolve na rotina, no dia a dia dela, quando adulta, é, por exemplo, evitar conflitos. Outra ferida é o abandono. E o abandono acontece quando a criança se sente realmente colocada de lado, quando tem pais que são muito ocupados com o trabalho, nunca tem tempo de dar atenção, ela pode se sentir muito solitária. E a máscara que aparece na vida adulta é essa codependência, a criança não gostar de fazer nada sozinha, não conseguir, não ter independência, ter medo, ter muita insegurança. A humilhação é quando essa criança teve alguma exposição ao ridículo, quando ela realmente passou por alguma humilhação quando ela era criança. E a máscara que aparece, de novo, medo, insegurança de começar algo novo, de ser criativo, de começar um projeto e desagradar as outras pessoas. Então, ela vai por um caminho de tentar agradar todo mundo. Existe ainda a ferida da traição, quando ela se sentiu traída, e não necessariamente é uma traição de relacionamento, porque ela era criança ainda. Normalmente é uma traição de que alguém prometeu algo para ela e não cumpriu, ou uma traição de um amiguinho. Isso tudo faz com que ela tenha medo dos relacionamentos e não se ter vulnerabilidade, a mostrar erros, a mostrar falhas e confiar de verdade nas outras pessoas. E normalmente é uma pessoa que tem muita dificuldade de ter amigos por muito tempo ou de criar relacionamentos amorosos duradouros. Existe aqui, por último, a ferida da injustiça, quando de alguma forma essa criança se sentiu injustiçada lá na infância, ou seja, foi cobrada demais, foi exigido muito perfeição dela, sempre aquela comparação dela com os irmãos, por exemplo, ou com os primos. Ela se sente tão injustiçada que na vida adulta ela se torna muito competitiva, ela quer mostrar o seu valor o tempo todo, ela quer ser perfeita o tempo todo, para que ela mostre que ela é superior aos outros, pelo menos agora na fase adulta. Repara que cada ferida gera uma máscara que é protetiva e pode sim limitar o seu potencial de liderança estratégica, presente e autêntica. Eu, por exemplo, antes de eu passar aqui para o próximo bloco, eu já tive líderes que eu não sei qual era a ferida, porque a gente pode ter uma grande ferida, mas também desenvolver algumas outras. Não necessariamente você tem apenas uma. É que uma é assim o seu destaque, tá? Eu já tive líder, por exemplo, que tinha muita dificuldade de conflito. E eu vou citar nomes, obviamente, mas eu me lembro de um que era diretor e que ele recebia muito esse feedback. E ele era um líder excelente,
mas toda vez que ele tinha que desligar alguém, dar um feedback difícil ou se posicionar duramente numa reunião, ele não fazia isso. E aí, quando ocorreu uma vaga maior para ele ser promovido, ele não foi promovido, exatamente porque disseram para ele que ele tinha esse problema de se posicionar em condições duras que acabava acontecendo aí na vida do líder. Também já tive líder que tinha um perfil, e aí nem era meu líder, tá? Era alguém que eu atendia como RH, era cliente interno meu. Já vi líder que era tão competitivo e que não lidava bem com nenhum par, e isso eu estou falando de cargo executivo, que isso refletia negativamente em toda a equipe. Porque como é que funciona a liderança? Você tem um modelo de liderança, e se você tem um cargo muito alto, principalmente, todo mundo que vem abaixo de você vai se espelhando em você, porque a liderança ela acontece pela influência, lembra? Então eu já atendi área onde a líder se dava bem com todos os pares, com o gestor, com os subordinados, e não porque ela não se posicionava, mas porque ela tinha esse skill de relacionamento interpessoal. Todo mundo que vinha abaixo dela, superintendentes, gerentes, coordenadores, analistas, também mantinham essa linha, porque ela não permitia essa competição que não é sadia, por exemplo, entre pares. Então, se ela tivesse que dar um feedback duro, colocar as pessoas para resolverem um conflito entre elas numa sala, ela ia fazer. Ela não aceitava um assunto mal resolvido entre pares, por exemplo. E já vi esse contrário que eu falei. A líder era tão competitiva, ela brigava tanto com os pares que abaixo, os superintendentes, os gerentes, os coordenadores, mantinham essa mesma linha. Resultado: engajamento da área um atingia altos patamares de engajamento, passavam até o máximo da empresa. E no caso 2, onde a líder era muito competitiva, a gente tinha um engajamento muito baixo, um turnover muito alto, porque é um ambiente totalmente tóxico, ninguém aguenta viver num ambiente assim. Então, se a gente não olha para nossas feridas emocionais e reconhece essas feridas, a gente não trata. É igual você ter uma doença. Imagina que você tem uma cistite crônica. Se você não percebe essa doença, se você não vai ao médico e ele não fala para você que você tem esse diagnóstico, como você vai tratar, por exemplo? Então, é por isso que muitas vezes eu falo que todo mundo, mas principalmente o líder, porque ele vai gerenciar muito outras vidas, deveria sim fazer terapia e investigar lá quais são as suas emoções mal resolvidas, as suas feridas, para que ele possa tratar e evitar que esses ciclos se repitam. Porque não é que você vai melhorar no dia seguinte. Ninguém vai chegar aqui e vai falar, então, eu tive a ferida do abandono e a minha máscara é ser codependente. E aí, então, amanhã eu vou ser super independente, não vou precisar de mais ninguém. Não é isso. Não vai funcionar desta forma. Mas a partir do momento que você sabe que isso não é mais um ponto cego seu, você pode ter um plano de ação, como eu falei no outro episódio, para trabalhar esse ponto cego. Então, por exemplo, ai, não quero fazer aula de dança sozinho. Mas será que lá você vai ficar sozinho? Quantas outras coisas você já fez sozinho na sua vida? Você não arrumou o seu emprego sozinho? Não foi promovido sozinho? Então, como é que você não consegue ir numa aula de dança sozinho? Então, são essas conversas internas que a gente começa a fazer e vai destravando um passinho de cada vez. Eu, por exemplo, eu odeio ir na academia sozinha, até porque eu nem gosto da academia, né, gente? Então, eu contrato lá uma personal para eu ir 2 vezes na semana, porque é o dinheiro que eu tenho hoje. E nos outros dias, Jaquel, você vai? Às vezes. Então, às vezes eu vou 3 vezes, às vezes 4 vezes na semana. Significa que duas ou uma ou 2 vezes eu fui sozinha. Poderia ser melhor? Poderia. Mas lembra que eu falei que você não vai ser 100% no dia seguinte? Exatamente. Então, curte o seu processo. Assim como você curte o processo de aprender um idioma, curta o seu processo de tratar as suas feridas emocionais. E não desista de investir nessa questão das emoções e da terapia. Quando a liderança se torna mais consciente, ela tem compreensão dessas emoções, ela começa a realmente, de fato, trabalhar nisso e ver a sua transformação pessoal. E essa transformação pessoal vai fazer com que você tenha impacto na sua vida emocional, na sua vida, desculpa, na sua vida profissional também. Então, eu queria deixar aqui já um exercício de reflexão para você. Primeiro de tudo, qual dessas 5 feridas você acha que mais se conecta com a sua história de vida? Aliás, já compra esse livro que é importante para vocês, 5 feridas emocionais.
Reflita sobre as suas experiências marcantes que podem ter criado esses padrões de defesa, como eu falei, evitar conflitos, querer agradar todo mundo, esquecer de si próprio, ser codependente, só fazer coisas com outras pessoas, ser muito competitivo porque tem que provar o seu valor. Então pensa sobre isso. Depois, como essa ferida tem se manifestado na sua vida profissional, nas suas atividades, no seu cargo de liderança, por exemplo? E que reações automáticas você começa a ter quando tem muita pressão? Hoje, por exemplo, eu estava atendendo uma mentorada e ela falou para mim que estava procrastinando, que já tinha recebido alguns feedbacks sobre ela não entregar no prazo, e eu conheço essa mentorada. E eu sei que ela não é assim. E a gente conversando, a gente entendeu que ela pode sim ter uma dessas feridas aí, provavelmente essa ferida da rejeição, e devido ao contexto de uma liderança muito difícil, uma transição dentro de uma empresa que ela está passando, essa ferida que estava ali um pouco apagada, porque ela vem fazendo terapia há um tempo, já tinha melhorado, pode ter ressurgido. Então, repare se isso está se manifestando nesse contexto atual ou já se manifestou na sua vida. Exerça esse compromisso, então, com a sua mudança. Então, se está aparecendo, o que você pode fazer amanhã para começar a tratar essa ferida e melhorar, como eu falei, durante um processo, repetindo um passo de cada vez. Essas máscaras que parecem nos proteger, elas também nos afastam de quem realmente nós somos. E essa é uma frase, de novo, da Lise Bourbeau, que escreveu o livro. Porque essa verdadeira liderança, ela aparece quando a gente tem a coragem de deixar essas máscaras caírem e mostrar a nossa verdadeira essência. É um processo, de novo, contínuo, de cura, de tentativa e erro, e volta um ciclo, e a gente desfaz o ciclo, é a gente assumindo ali o controle da nossa vida. Então, por exemplo, eu não sei qual, ainda não cheguei à conclusão de qual é a minha maior ferida, mas eu tenho essa coisa do controle. E cada vez mais eu tenho tido conversas internas de Raquel, delega. Qual é o maior problema que pode acontecer se você delegar? Ai, vai dar um erro aqui. E aí as pessoas vão falar, deixa as pessoas falar, porque você desde que as pessoas falem, né? Porque você é um ser humano, como ser humano você vai errar, e o erro muitas vezes vai te levar para um caminho de melhoria do seu trabalho. Então, eu tenho tido essas conversas internas. Difícil, mas a gente um dia chega lá. Então, o que eu quero de você hoje? Se permita também. Qual é a máscara que você está usando? Deixa cair um pouquinho essa máscara. Tenta dar um passo de cada vez, curtindo esse processo sem essa máscara. Meu nome é Raquel Paiva, sou mentora de líderes, mentora de carreira, fundadora da High Talent Gang. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Vou fazer aquele pedido de sempre, de você comentar, compartilhar esse episódio, me contar depois se você leu o livro ou não, o que isso te ajudou aí no seu dia a dia. E se você ainda não me segue nas minhas páginas profissionais, Instagram High Talent Gang e o LinkedIn também, Raquel Paiva, High Talent Gang. Então me segue lá, porque lá também tem outros conteúdos. Bom, fique com Deus, até amanhã e volte sempre, porque a gente vai falar mais e mais aqui de autoconhecimento na liderança. Obrigada!